Olá, tudo bem? Sou Alfredo Oliva, sou professor universitário e hoje eu quero falar mais uma vez de Byung-Chul Han, o meu filósofo favorito. Ele que é um filósofo asiático, nascido na Coreia do Sul em 1959 e que vive na Alemanha desde a sua juventude. Byung-Chul Han é um ensaísta sobre o mundo contemporâneo e eu abordo, continuo abordando hoje o livro chamado A Crise de Narração, que foi publicado em 2023 na Alemanha. Eu estou usando uma tradução para o espanhol, publicado pela Herder. E eu vou destacar então alguns aspectos do capítulo 9, teoria como narração. E eu gostaria, finalmente, o livro do Byung-Chul Han começa a ser anunciado, que vai ser publicado aqui no Brasil, Está sendo anunciado uma tradução para o português pela editora Vozes, Mas eu já li há um certo tempo esse livro, li em espanhol numa versão eletrônica. Vocês estão vendo que já estamos também no espírito do Natal, Existe aqui a minha luzinha na minha estante aqui, simbolizando que estamos entrando na época final, na parte final do ano. Muito bem, então vamos lá. Acho que a ideia inicial que o Byung apresenta aqui nesse capítulo é a questão da narração e o modo como a narração é constituidora de comunidades. Então, a gente poderia começar com uma citação então, do Byung-Chul Han, ele diz: no seu ensaio sobre cuidadosa localização, Peter Nadas fala de uma aldeia em cujo centro se encontra um enorme peral, deve ser uma pereira, silvestre. Nas noites calorosas de verão, os habitantes da aldeia se congregam, se reúnem embaixo da árvore e contam histórias. Isso é bem interessante, claramente aqui o Byung está usando uma imagem que já estava presente em Walter Benjamin, o filósofo judeu alemão, que morreu durante a Segunda Guerra Mundial fugindo dos nazistas, A diferença é que o Walter Benjamin estabelecia como espaço de narrativa, a lareira ou o celeiro, onde as pessoas no final da tarde se reuniam para ouvir, para contar histórias, quer dizer, se constituía aí nesses espaços uma comunidade narrativa, quer dizer, para existir quem narre e para que aquelas pessoas que narram possam transmitir as suas experiências através dessa estrutura narrativa, é fundamental que exista uma comunidade que escute, uma comunidade ouvinte, quer dizer, a sobrevivência da narrativa, ou da narratividade, do ato de narrar como fenômeno social, como fenômeno público, como fenômeno de troca de experiências entre pessoas e gerações distintas, é necessário que haja uma comunidade narrativa. E aqui ele está citando um caso das pessoas que se reúnem em torno de uma árvore para contar e ouvir histórias, Então isso é bastante interessante. Ele está pegando a imagem que está presente no Walter Benjamin e está usando uma outra imagem e atualizando esse dado, Então, no Walter Benjamin, você tinha um espaço da lareira, do celeiro. Aqui você tem um espaço de uma árvore, que acolhe pessoas de uma comunidade para que elas possam, então, ter um tempo ali para contar e ouvir as suas histórias. Na sequência ele diz assim, a comunidade narrativa, da qual fala Nadas, é uma comunidade sem comunicação. É aquela em que reina um silêncio, uma harmonia tácita, implícita. Se opõe diametralmente à atual sociedade
da informação. Então ele está falando de comunicação como veiculação de informação, né? Comunicação como forma de fazer com que as informações circulem, né? Vamos lembrar que ao longo de todo o livro, o Byung-Chul Han vem distinguindo informação de narração. Então ele diz que a informação está conectada ao campo da quantificação, né? Quer dizer, o que importa na informação é a quantidade. A informação não dá espaço para a interpretação, para a imaginação, não dá espaço para que o ouvinte possa se indagar, possa imaginar o que teria acontecido, né? E isso tudo mexe com a imaginação e gera um comprometimento do ouvinte com aquilo que está sendo narrado, né? O ouvinte ou a ouvinte. E isso se opõe à informação que é dataísta, quer dizer, é focada no dado, na transmissão de dado, né? E isso deixa pouco espaço à imaginação. É por isso que ele está dizendo que a comunidade narrativa é uma comunidade sem comunicação, né? Quer dizer, quando existe narrativa, não há comunicação. Não há comunicação no sentido de que o fundamento da narrativa não é transmitir uma informação. O fundamento da narrativa é transmitir uma experiência de vida que está sedimentada na vida social, né? Depois ele passa a falar da crise de narração mais uma vez, né? Quando ele diz assim, hoje já não narramos histórias. Por outro lado, comunicamos em excesso, né? Então, de novo aqui, ele está reafirmando que comunicação é o oposto de narração, né? E então nós entramos numa crise de narração porque não contamos mais histórias, né? Quer dizer, o papel das histórias é cristalizar as experiências de uma comunidade e fazer essas experiências circularem através das narrativas. Ele diz ainda, as narrações geram coesão social, criam sentido e transmitem valores sobre aquilo que pode fundar uma comunidade, né? É interessante porque esse é um tema bastante importante, por exemplo, na sociologia de Emile Durkheim, né? Quando ele diz que à medida que as sociedades se aproximam da atualidade, elas vão se tornando sociedades seculares, e ele ficava preocupado com a coesão social, porque a religião exercia esse papel de criar coesão, de criar laços, de criar sintonia entre as pessoas que fazem parte de uma mesma comunidade. Mas quando começa a imperar o racionalismo, o cientificismo, né? E a religião começa a entrar em crise, ele começa a se preocupar com quais seriam os mecanismos que iriam gerar essa coesão. Me parece que a resposta do Byung-Chul Han é que essa coesão vai ser gerada, né, por intermédio das narrativas, sejam elas religiosas, sejam narrativas laicas, né? Quer dizer, isso porque, claro, as narrativas estão sempre presentes na religião, né? Quer dizer, uma das características da religião é que ela sempre tem uma dimensão narrativa, né? Toda religião veicula histórias sobre as origens, sobre as divindades, sobre os heróis da fé daquele grupo. Então essas narrativas também, claro, condensam experiências. Mas aqui o Byung-Chul Han está falando que também histórias seculares têm o poder de produzir essa coesão social que a religião tinha, né? Então, em tese, Durkheim, se tivesse, por exemplo, uma boa teoria da narração, da narratividade, não precisaria estar preocupado, por exemplo, com a subtração do fenômeno religioso em algumas sociedades contemporâneas, modernas, dependendo da nomenclatura que a gente prefira usar. Diz ainda, as narrativas nas quais se baseiam o regime neoliberal impedem justamente que se crie uma comunidade, né? Então, é interessante, ele está dizendo, não existe narrativa no mundo neoliberal, só que a diferença é que a narrativa no mundo neoliberal é uma narrativa que instrumentaliza a quantificação, né?
Então é a narrativa produzida para vender, é a narrativa a serviço do capitalismo, né? Então esse tipo de narrativa não é a narrativa da qual falava Walter Benjamin, tampouco é a narrativa da qual fala Byung-Chul Han, que é a narrativa onde as experiências sociais estão condensadas e, portanto, elas são transmitidas à medida que essa comunidade se reúne em algum espaço social para falar e para ouvir, né? E por fim, né, um terceiro tópico que aparece aqui é a questão da associação entre narração e hospitalidade, né? Quando ele cita uma obra do filósofo alemão Immanuel Kant, né? Ele diz: segundo Kant, a paz perpétua se baseia nas ideias de cidadania universal e de hospitalidade, né? Então essa hospitalidade para o Byung-Chul Han, ela pode ser encontrada através da narrativa, quer dizer, a narrativa acolhe, a narrativa cria um solo comum entre as pessoas, né? Cria laços, e ao criar laços expressa hospitalidade, né? Quer dizer, oferece espaço para que as pessoas possam conviver, espaço comum, espaço partilhado, espaço de pertença. Bom, é isso por enquanto. A gente vai ainda explorar um outro capítulo desse livro, que para mim é um livro genial, belíssimo, e eu gosto bastante do conteúdo desse livro e sobretudo pela associação que há com a obra de Walter Benjamin. A gente se encontra ainda para finalizar essa obra. Um abraço e até o próximo vídeo.